Olá, meus amigos. Qual que é a medida mais drástica que existe no processo penal brasileiro? É a prisão preventiva. É colocar na cadeia quem ainda é presumivelmente inocente. E o que é a prisão preventiva? É uma medida cautelar pessoal que coloca no cárcere uma pessoa na fase do inquérito policial ou do processo, por determinação judicial, para assegurar determinadas finalidades, quais sejam principalmente a ordem pública, a integridade da sociedade, a futura aplicação da lei penal, do Código Penal, e ainda a conveniência da instrução criminal. Em síntese, é um conceito que pode se ter da prisão preventiva. Quais são os pressupostos de toda e qualquer prisão preventiva? Chamado fumus comissi delicti. Tem que ter prova da materialidade delitiva, da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem o qual não se decreta nenhuma prisão preventiva. Esses são os pressupostos. Quais são os fundamentos da prisão preventiva? Garantia da ordem pública, evitar o cometimento de novos crimes, garantia da ordem econômica, que nada mais é do que uma garantia da ordem pública aplicável aos crimes econômicos financeiros, conveniência da instrução criminal, quando se decreta a prisão preventiva, por exemplo, de alguém que está ameaçando testemunhas ou destruindo provas, e ainda a futura aplicação da lei penal, quando, por exemplo, o indiciado ou o réu está comprando passagem aérea, está vendendo bens e pretende fugir do país. Esses são os fundamentos de toda e qualquer prisão preventiva. Agora, quais são os requisitos ou condições de admissibilidade? Primeira regra, regra geral. O crime tem que ter uma pena superior a 4 anos. Pena inferior ou igual a 4 anos não se decreta a prisão preventiva. Essa é a primeira regra. Mas há exceções. Se o crime envolver um autor que seja reincidente em crime doloso, mesmo que ele tenha cometido um crime cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, pode ser decretada a sua prisão preventiva. Se tivesse sido decretada uma medida protetiva a favor de uma mulher vítima de violência doméstica-familiar, um idoso, um adolescente, uma criança, um enfermo, um deficiente físico, mesmo que o crime tenha uma pena inferior a 4 anos, pode ser decretada a prisão preventiva. Se houver dúvida a respeito da identidade da pessoa, mesmo que o crime tenha uma pena inferior a 4 anos, pode também ser decretada a prisão preventiva. Importante se fixar que na fase do inquérito policial o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Ele depende de um requerimento do Ministério Público ou de uma representação do delegado. Já na fase judicial, o juiz pode sim decretar a prisão preventiva de ofício, mesmo sem pedido do Ministério Público ou do assistente da acusação. Quando que é vedada a decretação da prisão preventiva? Em duas hipóteses. Se houver provas de que o autor indiciado agiu sob a proteção, por exemplo, de uma legítima defesa, qualquer causa excludente de ilicitude, não tem sentido decretar-se a prisão preventiva dessa pessoa. E também uma regra específica do Código Eleitoral que trata de que é vedada a prisão preventiva 5 dias antes da eleição e 48 horas após a eleição. Em resumo, essas são noções gerais a respeito do Instituto da prisão preventiva. É um remédio amargo, mas muitas vezes eficaz para grandes males, para proteger a sociedade, para proteger testemunhas, para fazer com que o Código Penal não seja uma letra morta e, sobretudo, para evitar a reprodução de novos fatos delitivos.